Então já bota no início lá e vamos daqui a pouco começar. Só esperar um pouquinho o pessoal chegar 13 e pouco, a gente vai iniciar. Tá, ok. O pessoal já pode assinar no chat aí, tá? Porque eu já comecei a botar para gravar. Uma hora. Então, pessoal, já fazendo uma introdução, né? A gente começou a colocar a gravação, o pessoal já pode assinar a chamada no chat. Então, hoje, como é a última quarta-feira do mês, a gente vai falar sobre é um artigo, né? Então, essa vez era a Lara, já era um artigo escolhido, né? E a Lara, como passou o estágio dela na pediatria, agora recentemente, a gente conversou dela falar sobre aspectos eletrocardiográficos na pediatria, né? Que é uma coisa que todos nós atendemos, né? Como emergencistas, invariavelmente a gente vai atender uma criança, né? Aqui no clínicas tem as emergências separadas, mas mesmo
na vida real aí, né, HPS, outros lugares, a gente acaba atendendo as crianças também. Eu também, na minha vida profissional, como cardiologista, eletrologista, eu acabo atendendo crianças também, né? Então, é sempre bom a gente saber algumas coisas, esses aspectos mais comuns aqui no grupo de Roma, um hospital pediátrico que tem bastante experiência e faz uma revisão interessante, né? Publicado numa revista relevante, uma revista de eletrofisiologia, né? Clinical Patient Electrophysiology, relevante também. Então, a gente convidou também, através do Joca e a Lara, o pessoal da pediatria que quisesse participar, né? Então, todos bem-vindos aí para a gente conversar um pouquinho. Então, essa aula, ela é uma aula que discorre um pouco sobre as arritmias, né? Os aspectos elétricos, não necessariamente só das mais frequentes, né? Em outra oportunidade, a gente pode falar de arritmias mais frequentes nas crianças. Aqui ela vai citar, né, algumas mais frequentes, então, mas vai comentar um pouquinho sobre todas. Eu dei uma aula recentemente para o pessoal da pediatria aqui, clínicas, que o Joca pediu, que a gente comentou um pouco mais focado para criança. Como que nós estamos num programa de eletro, né, onde a gente vai desenvolvendo a matéria, o conteúdo ao longo do ano, tá? Então, faz parte aí, dentro do contexto também, para contemplar o pessoal que já está assistindo faz tempo as aulas, os aspectos nas crianças é uma aula mais completa, digamos assim, né? Até com um pouquinho mais de tempo que a gente... Então, são 1h02, né? Eu acho que a gente pode esperar até 1h05 para iniciar a aula, certo? No mês que vem, o artigo do mês que vem, depois eu vou ver quem é que vai apresentar, eu estava vendo com o NASE uns artigos, assim, que são uma série de revisão de eletros interessantes do BMJ, do British Medical Journal, e acho que tem uns dois, dá para apresentar uns 2 ou 3 casos na aula, que são bem interessantes também. Aí, para o próximo, eu vou conversar com quem é o próximo, que eu vou descobrir, e a gente já programa. Agora eu vou dizer, a Adriana, a próxima. A Adriana é a próxima que vai apresentar. Depois pode entrar em contato comigo, a pessoa pode passar meu WhatsApp para ela, e a gente combina dos artigos do mês que vem. Beleza. Já temos 17 pessoas na sala aqui. Gazana, Guilherme? Oi, fala, Lázaro. Esse assunto da pediatria eu acho tão importante, tomara que tenha pediatras aí. Não, a gente tem alguns pediatras aqui, a gente convidou o Joca também, né? A Lara manifestou, porque a Lara manifestou interesse nessa aula depois do estágio na pediatria, né? Então, eu estou identificando já um pediatra aqui, mas deve ter mais outros aí, né? Não, porque isso As meninas estão aqui também. Então, eu queria ouvir os pediatras depois, um pouco, porque quando entra uma criança que precisa fazer um eletro numa emergência pediátrica, bate pânico no pai, na mãe e nos médicos. Porque, normalmente, a formação eu não sei se isso está no currículo do pediatra hoje, do residente, isso que eu queria saber, esse tipo de formação em cardiologia pediátrica, porque a gente tem cardiologistas pediátricos muito voltados para o eco, mas o eletro é uma ferramenta assim, de chegada na emergência muito importante. Então, eu não sei como é que está a formação aí no Clínicas, nesse sentido, e eu acho que já que a gente está querendo fazer uma integração das residências de emergência, esse é um bom ponto para a gente fazer a integração com a emergência pediátrica. Não sei se vocês concordam. Não, sem dúvida, viu, Nazi? Inclusive, em outros anos, né, o Pablo falou num congresso que tinha de pediatria aqui, a gente também, eu já dei uma aula para ir no outro congresso, e a gente fez algumas aulas de eletro dos outros anos também, que era focada em pediatria, né? Então, eu acho que é super importante esse intercâmbio, né? E pelo menos o retorno que a gente teve dele sempre é muito bom, assim, essa experiência compartilhada, né? E as aulas que são dadas. Só, às vezes, é difícil tu conseguir reunir os horários, né? Aquela coisa toda, mas eu até conversei com
passei o artigo para o Joca, né? Ele ia passar para todo mundo ali. Não sei se alguém da pediatria quer falar alguma coisa aí, antes da gente iniciar. Ah, tá passando na emergência pediátrica, viu, Nazi? Tá ao vivo na emergência pediátrica aí a aula. Ah, estão ao vivo? Mas que maravilha. E tem um outro cenário também que é interessante, é de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não sei se vai ter algum caso aí, em criança, né? Não contempla especificamente, né? Ele comenta algumas alterações de alguns elétricos que são comuns no pós-operatório, né? Isso, exatamente. Isso, alguns elétricos ali, ele comenta, ele faz um comentário geral, ele abrange alguns tipos de arritmia que a gente vê mais no pós-operatório de cardíaca também, de cirurgia cardíaca pediátrica. Né? Perfeito. Mas aí eu já, só lembrando o pessoal também da pediatria que quiser assinar a chamada aí, né, que é importante, porque como é uma aula curricular aí da residência de emergência e registrada aqui no CGP, é importante que o pessoal assine para mostrar que a aula, né, é assistida por bastante gente aí, enfim. Tá, a ideia é só assinar no chat aqui do ladinho, né, que é só colocar o nome e o número da matrícula de residência ou de médico, tá? Certo? Então, acho que vamos começar agora, acho que já tem bastante... Pode ser. Então, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Tá. Então, como o Gasoli introduziu, né, eu peguei esse artigo depois de ter rodado na pediatria, que é uma área, eu pensei que fosse ser mais tranquilo, me surpreendi com a quantidade de alterações que eu não conhecia, que pode ter no eletro da criança, né? E vamos começar, então. Geralmente a gente pensa que esses sintomas de desmaio, dor no peito, palpitação, a gente está acostumado a ver mais em adulto. E quando a gente se depara com uma criança tendo esse sintoma, é importante a gente saber o que realmente a gente pensa em alguma patologia, uma coisa que a gente tem que investigar, ou quando a gente consegue até mesmo encaminhar ou para o acompanhamento ambulatorial, que não tem uma emergência, tá? E o artigo ele já começa falando para a gente ver umas alterações que não necessariamente são patológicas, que podem ter em crianças saudáveis. E é importante para a gente, emergencista, também, porque a acurácia de análise do eletrocardiograma pediátrico na emergência é muito baixa, fica numa taxa de 13%, mais ou menos, então é um assunto legal para a gente poder revisar. E já começa por aí, né? A criança, diferente do adulto, de acordo com a idade, varia os valores adequados, tanto da frequência cardíaca, do QRS, o eixo e todos os intervalos no eletro. Então, não necessariamente uma alteração que a gente vê significa que seja alterada. Tem que jogar para aquela faixa etária e ver se está direitinho. E uma coisa da criança, o débito cardíaco da criança é muito mais dependente da frequência cardíaca do que nós adultos. Então, por isso as crianças têm uma frequência cardíaca mais elevada, tá? E pode ter uma alteração do eixo, que eu vou falar ali na frente, que é comum depois do nascimento. E uma outra alteração também que é comum na criança, que eu acho que aqui não fala na tabela, é a inversão de onda T de V1 a V3, que a gente fala que é o padrão juvenil, que pode estar presente até mais ou menos os 8 anos de idade e persistir um pouco até a adolescência. Mas, seguindo o que eu falei do eixo, né, quando o neném nasce, ele tinha um canal arterial que comunicava a artéria pulmonar com a aorta. Então, toda a vida neonatal, ele tinha uma alta pressão nas câmeras direitas do coração. Então, após o nascimento, ele vai ter um padrão de hipertrofia do ventrículo direito e um desvio do eixo para a direita, como vocês podem ver nesse eletro. D1 vai estar negativo e a VF vai estar positivo, e vai ter o V1 vai estar positivo. Então, não necessariamente você pegar esse eletro numa criança com alguns meses de vida significa que tem alguma alteração, é normal nessa faixa etária. E, inclusive, no artigo fala que em crianças, geralmente menores de 5 anos, para você observar melhor até o padrão dos ventrículos, em vez do V4 ficar do lado esquerdo, fazer como se fosse um V4R do lado oposto, para você visualizar melhor as câmeras. E ele cita também umas outras alterações que não necessariamente são patológicas, que estão presentes em cerca de 15% a 25% das crianças saudáveis,
que é a arritmia sinusal, o marca-passo migratório, o ritmo juncional e até mesmo o ritmo ectópico atrial. Aí só um resuminho embaixo, mais ou menos, da frequência cardíaca de acordo com as faixas etárias. Falando um pouquinho agora, então, de cada um. A arritmia sinusal, eu mesma me surpreendi na pediatria, que eu pensava que a criança estava fazendo uma extracístole, mas na verdade era uma arritmia sinusal, que quando o batimento cardíaco da criança varia muito de acordo com a fase da respiração. E, por exemplo, na fase inspiratória, você tem um aumento, então a criança pode ter uma distância maior entre um batimento e outro. E com a expiração ele reduz. E isso não indica que seja uma coisa patológica, é uma coisa normal da criança que varia com a respiração, tá? E também durante o choro e até mesmo na mamada pode ter essa alteração. Agora, em relação ao marca-passo atrial transitório. Desculpe, eu tenho uma pergunta para os eletrofisiologistas. Essas alterações a gente também pode encontrar em adolescente, adulto jovem, né? Na verdade, aqui ele está comentando, né, o artigo é sobre alterações pediátricas, tanto em recém-nascido, até no título coloca, e crianças, né? Então, essas alterações de arritmia sinusal, né, que fica esse ritmo irregular conforme a respiração, né, ele acelera quando tu inspira e desacelera quando expira, né? Isso aí, ele acontece muitas vezes dependente do tônus vagal, né? E o tônus vagal vai estar mais aumentado, assim, ali próximo dos, às vezes, 11, 12 anos, sabe? Então, a gente até vai perceber mais, assim, a arritmia sinusal mais exuberante no eletro nessa idade, próximo dos 11, 12 anos, na pré-adolescência, né? Só que como a criança sofre mais interferência no tônus vagal desde cedo, mais ainda ali por 11 anos, mas sofre mais do que adulto, de uma maneira geral, a gente vê a arritmia sinusal em todas as crianças. É até difícil de laudar Holter em criança, né? Porque varia muito o ritmo. Então, essas alterações patológicas, elas são importantes, porque, assim, ó, volta e meia a gente vai ter arritmia sinusal, com ritmo que vai parecer irregular, mas com onda P sinusal, por causa da respiração, né? Que é a arritmia sinusal respiratória, que muitas vezes tu pega nos laudos de eletro. Tu vê também, assim, ritmo juncional, né? Que seria um ritmo de junção, né? Sem onda P, dentro de uma frequência normal de 50 a 100 batimentos, que é uma coisa também reflexo de tônus vagal, e às vezes o marca-passo atrial migratório, né, que como esse aqui, né, que em inglês seria o wandering atrial pacemaker, né, que é um marca-passo errante, que na verdade são ondas P oriundas de várias localizações, né, então às vezes eles têm essa imaturidade ainda também do sistema elétrico e geração de impulsos, então eles têm ondas P diferentes, né? Então também o ritmo fica irregular, né? A tradução melhor para o português seria marca-passo atrial migratório. E até mesmo um ritmo atrial ectópico, né? Porque nós temos o ritmo sinusal que vem do nosso sinusal. Só que nós temos outros marca-passos acessórios que vão atuando conforme a necessidade, né? Então, na criança, como tem esse efeito maior do tônus autonômico, às vezes tu tem, por exemplo, uma bradicardia sinusal e assume um ritmo atrial ectópico. Então, tu volta e meia vê também um ritmo atrial ectópico, né? Porque quando esse ritmo está entre 50 e 100 batimentos, uma frequência 50 e 100 em adulto, né? Em criança, dependendo da faixa etária, né? Porque uma criança de 6 anos pode ter uma frequência cardíaca de 110, tranquilamente isso ser normal. Mas quando não está taquicárdico, o ritmo atrial ectópico, ele pode ser normal também, a gente tem que observar. Agora, quando consistentemente se traduz em taquicardia atrial ectópica por muito tempo, e a criança passa daí sim, de acordo com a faixa etária, com uma frequência muito alta, pode levar até insuficiência cardíaca, né, que é uma das causas, que é uma taquicardia atrial ectópica. Então, tem que cuidar. Ritmo atrial ectópico é comum, mas uma taquicardia atrial ectópica persistente, de acordo com a faixa etária, a gente tem que olhar um pouquinho melhor, né? Tem que fazer uma eco e tal, outras coisas. Mas segue aí lá, vamos ver. Agora, o Gazzoni já deu uma resumida em tudo. Então, o que seria esse marca-passo atrial transitório? É igual ele falou, tem alguns focos ectópicos no átrio. Isso, migratório, desculpa. E quando o paciente tem entra numa bradicardia sinusal, esses focos assumem e geram uma onda P diferente e conseguem transmitir um estímulo para o ventrículo. Então, vai ter uma onda P diferente da primeira. Essa aqui é mais apiculada do que a outra, essa aqui já tem um formato diferente, essa aqui é ela mais achatada. Então,
é uma característica que é comum em recém-nascidos, 25%, e até mesmo na faixa etária adolescente, igual ele falou, de 10 aos 16 anos também pode ter, em uma alta frequência, tá? E ele é diferente da taquicardia atrial multifocal que eu vou falar na frente. Ele tem ondas P de morfologias diferentes, mas ele não chega a ter um ritmo de taquicardia, tá? O ritmo juncional que o Gazzoli falou é que ao redor do nó ventricular a gente tem uma região ali que ainda tem umas células P que tem um pouco de automatismo. Então, quando a frequência do nó sinusal diminui ou o estímulo sinusal é interrompido, essa região, que é a região juncional, que pode-se falar, ela acaba gerando o estímulo e acaba conduzindo o QRS, tá? E quando esse estímulo não volta para o ritmo sinusal, ele vira um ritmo juncional, que é igual aqui nesse eletro. Você tem uma onda P direitinho, é um ritmo sinusal, aí depois você já vê que o intervalo PR reduz, e depois a onda P junta para o QRS, e depois ela até mesmo fica retrógrada. Então, essa é uma alteração bastante comum também, igual ele falou, é diferente da taquicardia juncional, tá? E não necessariamente ele indica alguma patologia. E Lara, só para complementar aqui, ó, só volta no outro slide, o ritmo funcional, então, é o automatismo da junção, né? Como a Lara falou, daí a gente vai ter um ritmo funcional alto, que vai ter uma onda P um pouquinho antes, com PR curto, a gente vai ter um ritmo juncional no meio da junção ali, onde a onda P vai estar dentro do QRS, e a gente vai ter um ritmo funcional um pouquinho mais baixo, às vezes, onde a onda P vai ser retrógrada, porque, na verdade, o que está atuando é a junção. A onda P, ela, se é um ritmo funcional alto ali em torno do A, acaba gerando uma onda P como aqui, como ela mostrou nos primeiros dois traços mas depois a onda P pode ficar dentro do QRS um pouquinho depois. Então, às vezes, no ritmo funcional, a onda P parece estar entrando e saindo do QRS, né? Porque dependendo de onde ela está sendo gerada. Certo? Sim, isso aí. E o que ele também comentou, que é o ritmo ectópico atrial. Você vai ter um outro foco do átrio, que vai gerar o impulso, e essa onda atrial vai ser uma onda ectópica. Por exemplo, em D2 vai ter ondas negativas, só que elas têm o mesmo padrão e vai ter um intervalo regular, tá? Agora, entrando dentro das taquiarritmias, só para citar, o artigo começa falando sobre o batimento supraventricular prematuro, que pode acontecer, geralmente é idiopático, é descoberto ocasionalmente, tá? A criança geralmente está assintomática, e ele é caracterizado quando eu tenho uma despolarização atrial prematura. Ocorre a despolarização do átrio antes de dar o tempo do próximo batimento, igual aqui na foto. Vem sinusal, PQRS, e depois tem esse batimento atrial que desencadeia o QRS, e em seguida tem uma pausa sinusal, tá? E quando essa despolarização atrial precoce chega muito precoce, que o nódulo AV ainda está em retardo, acaba gerando até mesmo um bloqueio. E esse batimento supraventricular prematuro, ele é considerado uma patologia benigna que não necessariamente precisa de investigação na criança, tá? Diferente quando tem uma taquicardia ventricular. Aqui no exemplo anterior, volta, por favor, o slide anterior. Essa sístole bloqueada, a gente vê bastante, muitas vezes chamavam a na UTI neonatal por causa de pausas, tá? Então, ela realmente é uma alteração benigna, né? Não patológica. O que a gente tem que só observar nesses pacientes é se o QT é longo ou não. Porque, às vezes, alguns pacientes com QT longo congênito, eles começam a bloquear tanto a extracístole como até outros batimentos sinusais, porque o QT é muito grande e acaba aumentando a refratariedade. Então, assim, nesse caso, a única coisa que tem que olhar nesses pacientes aí, que tem alguma eventual extracístole bloqueada, é o QT, tá? Para ver se o QT não é longo, tá? Pode passar. Interessante. Tá. Aí, além do supraventricular, tem o batimento ventricular prematuro também. Só que eu vou falar para vocês as características de como que a gente considera o batimento ventricular prematuro benigno do que está desse eletro. A gente considera benigno se for um batimento isolado, com a mesma morfologia e geralmente desencadeado com alguma atividade. Aí eles não necessitariam de tratamento e desapareceriam quando a criança crescesse. Mas nesse eletro a gente já pode ver que tem mais de um tipo e ele ainda tem morfologia diferente. Então,
esse batimento ventricular prematuro já não é considerado um benigno e precisa, sim, ser excluída alguma doença cardíaca na criança ou algum tipo de arritmia mais complexa. Então, provavelmente, essa criança precisa fazer um ecocardiograma, precisa fazer um Holter para poder investigar se tem alguma outra patologia. Agora, entrando realmente nas taquiarritmias, nas crianças... Ai, desculpa, eu não passei. Nas crianças, a principal taquiarritmia mais comum são as supraventriculares paroxísticas, representam 82% das arritmias pediátricas, e dentro delas, a entrada por via acessória representa 60% que é a mais comum. Acontece principalmente no primeiro ano de vida e entre os 8 e 18 anos. E a clínica é palpitação, dor torácica, síncope, tontura, de início e fim súbito. E em criança pode ser até mesmo em neném, irritabilidade, fadiga e dificuldade também no aleitamento. E falando um pouco sobre a taquiarritmia via acessória, a gente tem comumente a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tem um estímulo acessório que representa aqui nessa entrada, que ele é capaz de fazer um fluxo anterógrado e retrógrado. O que seria a característica disso? A taquicardia seria a taquicardia por reentrada ortodrômica, que é quando o estímulo ele desce pelo nó ventricular, estimula o ventrículo e sobe de novo pela via acessória. Ele é anti-horário, então ele vai ter um QRS estreito e vai ter uma onda P retrógrada, porque ele estimulou primeiro o ventrículo e depois subiu a estimulação atrial. E já a de reentrada antidrômica, que vai ser o contrário. O estímulo ele desce pela via acessória e sobe e depois estimula o átrio, que vai ter o QRS alargado. E não necessariamente quando você tem uma característica ou pensa nessa alteração, significa que a criança tem uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque se ela não tiver sintoma e tiver só a alteração no eletro, ela tem o padrão da síndrome, mas não significa que ela tenha, porque precisa ter o quadro clínico. Se quiser acrescentar alguma coisa aí, Gazzoni, só ir falando, tá? Então, no eletro sinusal, a gente vê um PR curto às custas de uma onda delta, né? Que a onda delta na verdade, pode voltar um pouquinho ali só, volta um lá, só é a antecipação, né? Essa ponte que é a via acessória. Então, o estímulo, em vez de ele sofrer o retardo do nódulo AV, a resistência elétrica, ele desce pela via acessória e atinge o ventrículo um pouco antes do resto. Então, tu vê a onda delta, né? Que é esse puxadinho que tem aqui, encurtando o intervalo PR e gerando uma pré-excitação. Né? Então, o interessante é que o Wolff-Parkinson-White, ele pode gerar arritmia com QRS estreito, quando é ortodrômica, e QRS largo, quando é antidrômica. Né? E então, o mais comum é, inclusive, a gente vê as arritmias com QRS estreitos ortodrômica. Pode continuar. Aí tem a onda delta que o Gazzoni falou, então a característica é você vai ter o intervalo em PR curto, o QRS vai estar um pouco alargado e vai ter esse entalhamento aqui. E tem alteração geralmente de segmento ST, que é oposta à do QRS. Nesse letra aqui de baixo dá pra gente ver. Aqui o intervalo PR bem curto, quase eu não vejo muito entalhe para onda delta, não está muito característico, mas tem a inversão de onda T também que pode estar presente. Esse eletro aqui, o Gazzoni colocou, acho que é da via ortodrômica. Eu pedi para acrescentar esse eletro aí, só para mostrar que as arritmias supraventriculares paroxísticas, que são as mais frequentes nas crianças, as arritmias mais frequentes nas crianças, elas geralmente elas não estão associadas à mortalidade, tá? Elas, obviamente, se tiver alguns tipos de arritmia incessante, elas podem gerar insuficiência cardíaca, né, por taquicardiomiopatia, mas normalmente as arritmias supraventriculares paroxísticas não estão associadas à mortalidade, mas a sintomas. Acontece que no Wolff-Parkinson-White, tu pode ter uma taxa de mortalidade que está associada mais ou menos a 0,1% dos casos, tá? Até menos, que seria associado quando tu tem uma fibrilação atrial. Então, o que acontece? Vocês viram pelo circuito da arritmia, que como é uma arritmia de reentrada atrioventricular, a arritmia sofre o retardo do nódulo AV. Então, mesmo que a via acessória seja muito rápida, o nódulo AV participa das arritmias de reentrada, tanto ortodrômica quanto antidrômica. E aí, então, ele vai identificar. Então, assim, ninguém vai conduzir uma arritmia com mais de 200 e poucos. Uma criança vai ter 220,
né? Porque o nó vai ser a capacidade do nódulo AV e não vai gerar uma arritmia tão rápida. Agora, quando a pessoa tem 400, 500 impulsos no átrio, como numa fibrilação atrial, e tu tem uma via acessória muito veloz, a gente pode gerar isso aqui, que é aqui em cima, ó, que é uma fibrilação atrial com Wolff, que é um ritmo muito rápido, né, que a gente vê um grau de fusão variável da via acessória com nódulo AV, que vai fazendo como se fosse uma taquicardia de QRS largo polimórfica, e isso pode levar à degeneração de arritmias mais graves, como taquicardia ventricular polimórfica e FB. Então, isso que mata no Wolff, é a fibrilação atrial com Wolff, né? Então, aí, depois que tu reverte essa arritmia, que o ideal é cardioverter, né? E não ficar dando muita droga, porque ela é uma arritmia que, se não estiver instável, tem uma tendência a estabilizar rapidamente. E a gente, como comentou numa outra aula, não deve ficar fazendo drogas bloqueadoras do nódulo AV, porque elas acabam baixando mais da pressão e não resolvendo o problema. E aí, quando tu sai, tu vê que tem uma onda delta, né? E um PR curto. Certo? Ali é batimento de fusão, Gazzoni? É que o que acontece é que, como é muito rápido uma fibrilação atrial conduzida pela via acessória, o batimento que vem do átrio, ele pega a via acessória, às vezes refratária, às vezes parcialmente refratária, às vezes totalmente condutível, né? Então, tipo assim, são graus de fusão diferentes, e por isso que o QRS vai ficando polimórfico, entendeu? Porque, na verdade, cada batimento que vai batendo na via acessória vai conduzindo com um grau de refratariedade diferente, né? Então, às vezes, vai ter batimentos mais pré-excitados e batimentos menos pré-excitados. Por isso que gera essa arritmia polimórfica, né? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos prosseguir, então. Agora entra a taquicardia supraventricular para reentrada nodal. A gente tem que lembrar que o nó atrioventricular geralmente podemos ter duas vias nodais. A via alfa é a via lenta, mas com período refratário curto, e a via beta é a via rápida com período refratário longo. E quando eu tenho algum batimento ectópico atrial e chega para o nó sinusal para conduzir o impulso e a via beta está ocupada, o estímulo acaba descendo pela via lenta, e quando ele termina de descer e a beta acabou de despolarizar, o estímulo sobe de volta pela via beta, estimula de novo os átrios e desce de novo pela via alfa. Então, é um circuito intranodal dentro do nó atrioventricular. E isso pode dar algumas alterações no eletro. E ele acontece cerca de 13% a 16% na idade pediátrica. E as crianças têm o maior risco de ter um bloqueio atrioventricular do que os adultos. Geralmente são meninas, mulheres, e tem um bom prognóstico. E no eletro, a característica disso vai ter uma pseudo-Rzinha aqui em V1, que na verdade é uma onda P, e uma pseudo-S também em D2. Tem um outro exemplo aqui também, eu acho que ficou bem pequenininho para conseguir ver. Esse aqui já é outra coisa. Mas fica como se fosse uma pseudozinha, uma pseudo-R em V1, e um entalhamentozinho, como se fosse uma pseudo-S em D3. Aí a gente já pensa, dentro de uma taquicardia supraventricular, a gente já pensa em taquicardia por reentrada nodal, que tem o melhor prognóstico. Tem também, na criança pode ocorrer essa taquicardia por reentrada, que é a tipo Colmel, acontece 6% dos casos. É uma ataque supra caracterizada por um QRS estreito, vai ter uma onda P invertida em D2, D3 e AVF, e tem esse intervalo RP maior do que o intervalo PR, que é do QRS até a onda P e da onda P até a próxima do QRS. Aí eu vou mostrar aqui na frente. E essa taquicardia, ela acontece por uma via acessória, que geralmente está do lado direito do coração, perto do anel tricúspide, que tem essa capacidade de fazer uma condução retrógrada. E muitas vezes ela pode ser de forma incessante, e a criança pode evoluir com uma disfunção ventricular esquerda e risco de ter uma cardiomiopatia dilatada. Então, se a criança tiver esse tipo de taquicardia, o artigo indica até começar com bloqueadores do canal de cálcio da classe 1C, como a propafenona, tá? Aqui nesse outro eletro a gente consegue ver um pouco melhor. Dá para perceber que... Ai, cadê? Cadê o intervalo PR? Que é daqui até o próximo onda P. Ele está bem maior do que o PR está maior do que o RP, né? E tem uma taquicardia supraventricular. E as ondas P negativas
que a gente consegue identificar também aqui. Então, é um ritmo que a gente tem que se preocupar na criança, que pode evoluir com uma doença estrutural cardíaca, e a gente consegue minimizar esse risco começando medicamento precoce. Aqui é um resuminho da terapêutica das taquicardias supraventriculares. A primeira tentativa para resolução são as manobras vagais, resolvem 70% das taques supras. Só que se a criança ainda não tiver uma consciência, não conseguir fazer aquela manobra de valsalva, a gente recomenda pegar um saco plástico, encher de água e gelo, colocar na metade superior da face, não tapando o nariz nem a boca, e deixar por uns 20 segundos, tá? Que em 70% das vezes consegue reverter. Se não reverter e a criança estiver estável, o artigo ele fala para fazer adenosina, 0,1 mg por quilo na primeira e segunda tentativa, e só na terceira fazer 0,2 mg por quilo, diferente do PAUS. O PAUS já fala para dobrar na segunda tentativa. E se não tiver uma resolução, ele recomenda usar a propafenona e não procainamida, porque ela gera um bloqueio mais intenso no receptor de canal de cálcio, tá? Em alguns casos, se o paciente tiver uma cardiopatia e tiver uma fração de ejeção reduzida, ele recomenda fazer a amiodarona, 5 mg por quilo em 20 minutos. Se o paciente estiver instável, mal perfundido, hipotenso, com sinais de insuficiência cardíaca congestiva, tem que fazer a cardioversão elétrica, 0,5 a 1,5 joules por quilo. Não sei se alguém vai querer comentar alguma coisa. Aí ele cita que todos os pacientes, para qualquer taque supraventricular, principalmente essas que a gente falou que pode desenvolver alguma patologia, ele recomenda uma profilaxia antiarrítmica e ele recomenda a propafenona, 10 a 15 mg por quilo dividido em 3 doses, e a mildarona se tiver fração de ejeção reduzida, para usar até reavaliação com cardiopediatra. Isso muda, na verdade, aqui no Brasil a gente acaba usando menos propafenona, porque a gente tem disponível, mas tem muitas emergências que não tem a propafenona EV disponível, né? E também na criança, principalmente na criança menor, a mildarona tem menos para-efeitos, né? Porque ela tem um metabolismo hepático maior e ela consegue metabolizar mais rápido a mildarona do que o adulto. Então, a criança tem menos hipertireoidismo, tem menos toxicidade pulmonar do que os adultos. Então, a gente acaba usando, às vezes, a mildarona, que, embora tenha toxicidade crônica, ela não tem efeitos agudos, assim, pró-arrítmicos, né? Então, e a propafenona, às vezes, tem que cuidar o QT, ela é um pouquinho mais intolerante, assim, então a gente não está muito acostumado a usar a propafenona em criança, a gente acaba não usando. Então, as drogas que a gente utiliza mais na emergência acabam sendo a adenosina, né, que é uma droga de meia-vida curta, que a gente usa para quase todas as taquicardias supraventriculares paroxísticas, né, na criança, e a mildarona, né, que acaba muitas vezes sendo tratamento de manutenção, até tu definir. O beta-bloqueador também é uma droga que a gente acaba utilizando nas crianças, mas tem que ter um cuidado, né? Principalmente se não vai fazer na fibrilação atrial com Wolff, né? A gente acaba, não pode fazer, a questão de prova, né? Não fazer o beta-bloqueador na fibrilação atrial com Wolff, né? Mas, para ficar claro, aí a gente acaba utilizando isso. Então, a profenona é uma opção, né? Mas até no consenso europeu, o último, eles deixaram um pouquinho de lado, né? Mas é uma alternativa que a gente tem também, e na nossa realidade aqui vai ser a adenosina, a mildarona e o beta-bloqueador, né? Em alguns casos específicos, assim, criança acaba se usando digital também. Ah, pode passar. Ok. Agora entrando, o artigo em seguida fala do flutter atrial, que é uma taquicardia intra-atrial de macro-orientada, e tem essa característica das ondas F de flutter. Tá bem pequenininho, mas a gente consegue ver bem de longe, que é o aspecto serrilhado. Não é tão comum na criança, é bem raro, neonatal, e quando tem, está associado à presença de uma via acessória. Mas ele é mais comum ainda se a criança tiver alguma doença cardíaca congênita, principalmente como algum que envolva a dilatação do átrio direito. E nesses casos tem que fazer um estudo eletrofisiológico, porque a criança pode ter um ataque cardíaco, outro ataque cardíaco supraventricular que pode estar se degenerando em flutter atrial. Então a criança precisa ser investigada. Aqui é um outro exemplo também. O flutter atrial também pode ser associado e pode ter algum tipo de bloqueio, tá? E é bem característico as ondas serrilhadas. Eu estou passando, mas pode falar. Só uma coisa, o flutter perinatal, quando tu tem um ecocardio normal,
ele geralmente é uma situação benigna, né? Tem que dividir bem o raciocínio com o flutter. Então, na UTI neonatal, ali, o paciente fez um flutter, tá? E ele vai acabar fazendo uma eco, fatalmente, né? Porque o flutter pode estar associado a alteração estrutural, mas se essa eco vier normal, normalmente o flutter, ele é uma arritmia benigna no flutter perinatal, né? E talvez nem tenha mais no futuro, porque ele, na verdade, é só uma condução lenta, assim, pelo istmo cavo tricuspídeo da criança ou alguma outra zona de condução lenta. Agora, o flutter, ele pode estar associado a algumas alterações estruturais e a via acessória, porque, por exemplo, a via acessória está associada à alteração de Ebstein, né? Ebstein é uma implantação baixa da válvula tricúspide. Então, na Ebstein, é muito comum tu ter via acessória, e tu pode ter flutter também. Então, na verdade, tu ter o flutter não quer dizer que tu tenha que procurar a via acessória, mas talvez esse paciente, se tiver alguma alteração estrutural, pode ter via acessória e flutter, né? Mas assim, tem que ficar claro que o flutter em si, com ecocardio normal, ele tem um prognóstico benigno, tá? Principalmente perinatal e na infância, né? Agora, se ele é repetitivo, se ele é um flutter atípico, se ele tem alteração estrutural cardíaca, uma eco alterada, e daí tem que tomar mais cuidado. Sim, igual eu coloquei ali, 20% dos neonatos revertem espontaneamente o flutter dentro de 24 a 48 horas, tá? Se tiver instabilidade, indica cardioversão elétrica. E se ele for persistente, se ele não reverter espontaneamente, eles indicam cardioversão elétrica também ou uma terapia farmacológica, como a mildarona. E até mesmo profilaxia, que inclui o uso beta-bloqueador e, no caso, eles ainda citam uma proprafenona, tá? Uhum. E se a criança tiver um peso maior que 30 quilos, eles recomendam até mesmo uma ablação, se for persistente. E é só interessante, só volta ali uma coisa interessante, que quando no flutter, tu não pode dar propafenona sozinho, tá? Porque a propafenona às vezes lentifica o flutter, mas ele continua conduzindo para o ventrículo às vezes mais rápido. Então, quando tu dá o propafenona, geralmente é com beta-bloqueador, né? É o classe 1C mais beta-bloque ou a mildarona, porque a mildarona atua tanto no músculo quanto no nódulo AV, né? Mas no flutter, se a gente der só a propafenona, a gente pode diminuir a frequência do flutter, mas aumentar a resposta ventricular paradoxalmente, porque tu tem uma arritmia 300 no átrio, que está conduzindo a 150 no ventrículo, porque o nódulo AV está freando. Agora, se tu lentifica o circuito atrial para 200, ele conduz aqueles 200. Então, tu transforma um flutter 2:1 num 1:1. Então, o propafenona, né, isso é uma coisa importante para a gente saber, né, até para adulto também, né, a propafenona, quando a gente for usar e a gente acha que o paciente pode fazer flutter, a gente tem que associar beta-bloqueador, né? Não pode usar ela sozinha, né? Entendeu? Sim. Isso aí. Seguindo, então, no começo eu falei sobre o ritmo ectópico atrial, e agora nós temos a taquicardia ectópica atrial. Ela é rara em pacientes pediátricos, mas a característica dela é ter uma onda P, que é diferente da onda P sinusal. Como eu falei antes, é uma onda P negativa, que a gente consegue ver aqui, e o paciente tem ataque cardíaco. A frequência cardíaca aqui dele, acho que está em torno de 150, tá? E as crianças que têm essa taquicardia atrial ectópica, a etiologia é desconhecida, ela pode ser intermitente ou esporádica, mas pode evoluir também para forma incessante. Então, não raramente, se persistente, ela evolui para insuficiência cardíaca, tá? Então, é uma patologia que tem que acompanhar se a criança vai ser só transitória ou se a criança vai persistir com essa taquicardia, que às vezes vai precisar uso de medicação. Aqui também é um outro exemplinho que eu falei, ó, a frequência cardíaca em torno de entre 150 e 100, e é uma onda P diferente, é uma onda P ectópica, e que vai persistir nos QRS. Agora, a taquicardia atrial multifocal é como se fosse aquele marca-passo migratório, só que com o paciente com uma taquicardia, a frequência cardíaca vai estar acima de 100. Você vai ter 3 ou mais morfologias de onda P, aqui já está um pouco apiculada, aqui volta para outra, aqui está mais achatada, e o ritmo tem essa alteração. Nas crianças, ela pode estar associada à infecção pelo vírus sincial respiratório, e pode até mesmo evoluir com bloqueio de átrio ventricular de segundo grau. E se manter com essa taquicardia atrial multifocal, a criança pode até mesmo ter uma insuficiência cardíaca, tá? Então, é uma arritmia que também tem que cuidar. E também, quando eu falei no começo do ritmo juncional, a gente também tem a taquicardia ectópica juncional, que é a que o Nazi perguntou no começo.
ela é comum em crianças com cardiopatias congênitas e também é comum no pós-operatório de uma cardiopatia congênita. E ela tem alta mortalidade e morbidade. E geralmente também tem uma história familiar. 50% dos casos ela tem uma história familiar, tá? E ela é incessante e pode levar até asfixia cardíaca e morte súbita nos neonatos. Tem meio que um mecanismo autoimune associado que é responsável por essa taquicardia, tá? A gente observa, ela é caracterizada por uma taquicardia com uma dissociação atrioventricular. A gente tem várias ondas P dissociadas do QRS. E a onda P, essa onda P dissociada, como está dissociada, né, pode vir antes, durante ou após o QRS. Então, uma taquicardia que tem que cuidar, principalmente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não sei se alguém vai querer comentar alguma coisa. Essa arritmia, o eletro dela é característico, já vi até em umas provas da cardiopediatria, né? Que a onda P vai entrando e saindo do QRS, né? Geralmente pode ter uma onda P para cada QRS, mas é uma onda P que vai dançando, né? Entrando e saindo de dentro do QRS. Às vezes pode dissociar também. E a JET, aquela que é Junctional Ectopic Taquicardia, e ela tem uma mortalidade muito alta. Atualmente, a gente já sabe que a mortalidade não é tão alta quanto a gente imaginava antes, porque a gente antes fazia o diagnóstico só dos casos muito graves, né? Agora a gente acaba fazendo mais diagnóstico, faz mais eletro, mais dos recém-nascidos. Então, e obviamente a gente via muito no pós-operatório de cirurgia cardíaca, que eram os pacientes já doentes também. Então, mas mesmo assim ainda é uma mortalidade alta quando a gente vê isso aqui na UTI neonatal, principalmente, ou no pós-operatório de cirurgia cardíaca congênita, né, de cardiopatia congênita. Sempre é uma coisa que a gente fica atentos, até porque assim, isso traduz uma doença da junção, sabe? E o paciente pode apresentar vários espectros dessa doença, tanto como taquicardia juncional e às vezes bradicardia. Então, às vezes, tu usa remédio demais, pode bloquear, entende? Então, é bem complicado o tratamento, às vezes, dessas crianças aí. Então, tem que ir tateando com cuidado a taquicardia juncional, né? Dá para confundir, né, Gasoli? Não dá para confundir, às vezes, eu sei que tem onda P ali, sim, mas pode se confundir com fibrilação atrial, não pode? Pode às vezes, normalmente, esse traçado aqui, ele até não está o mais característico, né? Esse traçado, ele confunde com fibrilação atrial, sim, confunde com ritmo atrial, ectópico, né? Mas, normalmente, né, a JET, a taquicardia juncional, ela não é tão irregular, sabe? Ela é um ritmo mais regular, né? Aqui o característico é a onda P entrando e saindo do QRS, mas esse aqui talvez não seja o melhor exemplo para botar numa aula, assim mesmo, né? Bem observado, viu? Porque aqui que causa confusão mesmo. Seguindo, então. Agora, entrando dentro das taquicardias ventriculares, né? Taquicardia ventricular, na criança, geralmente nos bebês, é quando o QRS é acima de 2 quadradinhos, em crianças maiores de 1 ano a 2,5. Então, isso é diferente do adulto. Qualquer alargamentozinho já considera alargado. Aqui, como vocês podem ver, vem fazendo ritmo sinusal. Entra na taque supra, no caso aqui é não sustentada. E aqui vocês já podem ver também que é a taquicardia ventricular monomórfica. Não é comum na criança, é bem comum, tá? É mais provável até e não é comum na criança e é menos comum ainda é um ataque supraventricular com aberrância que entra como diagnóstico diferencial do ataque ventricular, que é bem raro na criança. Gasoni, no adulto, a gente vê com frequência a taquicardia ventricular não sustentada, 3, 4 batimentos. Uhum. E a gente, quase via de regra, não valoriza, né? E na criança tem isso também? Ou tem a criança, até, como a Lara ela comentou isso, as arritmias ventriculares extrasístoles de TV não sustentada, ela pode ocorrer na criança sem ter cardiopatia estrutural, né? Tá? Pode ocorrer. Mas, assim, mas a gente tem que... Dificilmente não vai fazer pelo menos uma eco nela, né? Uma ecocardio para avaliar se te aparece esse eletro aqui da esquerda, investigaria, no adulto provavelmente não faria nada. No adulto a gente avaliaria aquela coisa, né? Se for um cardiopata isquêmico, se tem síncope, se tem alguma história familiar, né? Mas se aparecer um achado esporádico, né? Provavelmente não faria nada, né? Se o cara não tem uma história, não tem nenhuma... Na criança, tu acha que já seria suficiente para a gente
fazer um eco, etc. Eu faria, eu acho que sim, tá? Eles até colocam ali que pode ser benigno, mas como é que tu vai saber que é benigno numa criança, assim, né? Saber, tem que ver, tu vai ter o quê? Tu vai ter história familiar, né? Mas Exato. até sintomas e coisas, às vezes, quando é muito pequeno, tu não vai saber ainda, porque não tem tempo suficiente. E depois, então, via de regra, né? Embora tu possa ser benigno, tu tens uma tendência a investigar, né? Tu não vai deixar de fazer uma ecocardio nesse paciente, com certeza, né? E às vezes, se tu tiver dúvida, tu vai até monitorar um pouco mais, mas assim, tem que ver eletrólitos também, às vezes, quando é uma criança que está com alguma situação de infecção ou alguma outra instabilidade, né? Tu tem que fazer uma avaliação completa da criança, ver se não é a causa, né? E se for polimórfica, né? Então, enfim, também pode estar associado a algum insulto agudo, principalmente, né? Mas assim, merece investigação, sim, né? Lara, é isso aí, né, Lara? Concorda? Sim, é isso aí. Beleza. Sim. É bem isso. Agora, ele até fala, se tiver uma taquicardia ventricular instável, ele recomenda fazer a cardioversão elétrica, mas se estável, até mesmo uma adenosina, para tentar se resolver um ataque supra com aberrância, mas geralmente é a mildarona, 5 miligramas por quilo, de 20 a 60 minutos. E ele recomenda até uma medicação para prevenir a recorrência, que seria a mildarona ou propafenona. E agora, dentro das taquicardias ventriculares, tem a taquicardia ventricular neonatal, que ela geralmente ocorre em neonatos com coração normal, sem alteração cardíaca, tá? E ela tende a desaparecer espontaneamente após o primeiro ano de vida. Mas quando ela é secundária, alguma doença cardíaca, ela já pode ser maligna. Então, de qualquer forma de taquicardia ventricular, igual o Gazzoni falou, tem que investigar alguma cardiopatia estrutural, tá? Se não tiver, é benigna e tende a resolver espontaneamente, mas se tiver, tem que continuar a investigação, tá? Porque ela pode evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca. Só complementando assim, até da taquicardia ventricular em criança, quando a gente vai fazer a eco para avaliar a alteração estrutural, a gente tem que pedir para um ecocardiografista que esteja acostumado a fazer criança, porque na criança é fácil de tu ver a origem das coronárias, né? Então, às vezes, crianças assim, que têm dor no peito, nos esforços, o que a gente teria mais um medo também seria uma coronária anômala, né? Então, se tu pede para um ecocardiografista acostumado a fazer criança, ele vai te descrever as origens da coronária, se são origens normais ou não, né? Então, por isso é importante ser o eco bem feito também nas crianças, né? Que alguém que faça só isso, de preferência. Boa. Agora a gente vai para as bradiarritmias, que é bem curtinho, tá? A gente já está acabando daqui a pouco. Aí ela é classificada como um dos principais é o bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo grau, tá? De primeiro grau é aqui nessa foto, você tem o aumento do intervalo PR sem ter um bloqueio. A de segundo grau, MOBITS 1, ela vai te avisando que ela vai bloquear. Ela vai aumentando o intervalo PR até o momento que ela bloqueia. Já o MOBITS 2, que é de baixo, ela não avisa que vai bloquear e bloqueia. E a de terceiro grau é quando tem uma dissociação atrioventricular, as ondas P e o QRS não tem correlação. E na criança, semelhante ao adulto, de primeiro e segundo grau, MOBITS 1, não necessariamente precisa de um tratamento, tá? É só acompanhamento. Já se for MOBITS 2 ou 3, já é uma indicação ruim, a criança vai precisar de um marca-passo. E o que eu achei interessante também, neonato, varia um pouco a indicação, se ele tiver cardiopatia congênita, um coração normal, de acordo com a frequência cardíaca, e que para eles o marca-passo tem que ser epicárdico, diferente dos maiorzinhos, maior que 30 quilos, que pode ser o transvenoso. Aí esse marca-passo epicárdico é feita uma mini cirurgia aqui, invasiva cardíaca, em que abre e conecta os eletrodos diretamente no ventrículo esquerdo, diferente do transvenoso, que é no ventrículo direito ou no átrio direito. Só uma informação que eu achei interessante. E só para complementar, né, que a doença do nódulo AV, o bloqueio atrioventricular congênito, o tratamento, a maneira que a gente avalia é um pouco diferente do adulto, tá? Porque, às vezes, o escape da criança, ele é um escape mais rápido. Então, é comum, o NASE deve conhecer pessoas que chegaram até os seus 40 anos com BAVT congênito, porque é um BAVT com escape juncional que acaba respondendo ao esforço, que acaba aumentando a frequência na esteira.
Então, muitas vezes, se não há um comprometimento, né, objetivo de perfusão, que a gente tem várias maneiras de medir isso, ver, né, tanto laboratorial quanto, né, crescimento, pressão e tal, muitas vezes tem gente com BAVT congênito que vai indo, aí tu vai acompanhando ao longo da vida. Ele bota na esteira e sobe a frequência, porque geralmente é um BAVT com o escape mais estreito, né, não tão largo, né? Quando o QRS é muito largo, quer dizer que o escape é mais muscular do miocárdio, mais baixo, e aí geralmente ele vai ter que botar o marca-passo mais cedo. Mas aqueles pacientes que têm BAVT congênito com escape, com QRS estreito, né, que é um bloqueio mais alto, eles vivem assim, às vezes vão até os 40 anos sem precisar de marca-passo, né? Às vezes menos. Tem que ir acompanhando, porque não é só o sintoma, a gente tem que fazer eco, porque às vezes o coração vai dilatando, né? Porque ele não tem a frequência cardíaca, faz parte do débito, né? Que é volume sistólico versus frequência. Então, se na verdade tu não tem frequência, tu aumenta o volume sistólico e o coração às vezes vai hipertrofiando e dilatando depois. Então a gente tem que ver tanto se o coração vai dilatando quanto os sintomas. Mas às vezes a gente leva conservadoramente, né? Mas tem que ter muito cuidado na avaliação. Agora, só para encerrar, eu peguei uns 3 casos de um artigo para a gente poder discutir e ver o que vocês acham desses eletros, tá? Caso 1, uma criança de 11 meses levada ao departamento de emergência por irritabilidade e letargia, frequência cardíaca de 200 e estável, o resto dos sinais vitais estáveis. E aí, o que vocês acham do eletro? Alguém se anima em falar? Vamos ver quem é que está aqui na sala, que é o vivo, quer falar, hein? Vamos falar, como é que é o seu nome? Marina. A Marina. Marina vai falar para nós. E aí, Marina? Para mim, a frequência é 300 aqui. Isso. Tá muito rápido, né? Tu vê que a criança, ela não diz, né? Mas ela tá irritada, ela não tá comendo, né? Aquela coisa toda. E a frequência tá quase em 300, né? Um quadradão ali, né? Se a gente for fazer, né? Pra gente ver. Pode ter baixo débito aí, né? Como? Pode ter baixo débito associado. Pode ter baixo débito, né? E aí, essa criança aí, vocês veem onda P nela? Não tem onda P. Tem? Eu não vejo. E aí, Lara, vai tocando. Não tem. Estamos terminando o tempo, né? Não tem. Isso, desculpa. Não tem onda P, tá? Então, uma taquicardia de QRS estreito, sem onda P. Essa criança foi definida como um ataque supraventricular mesmo. Foi feita adenosina intravenosa e depois o ritmo passou para sinusal, tá? Então, isso é um neném de 11 meses, com letargia e irritabilidade, coisa que a gente não está acostumado a ver, mas tem que ficar atento, tá? A onda P pode ser uma via, provavelmente, numa criança de 11 meses, é uma via acessória essa ataque supra, né? E às vezes, se a gente for analisar mais, talvez tenha uma onda P retrógrada aqui, né, Lara? Que a gente... É uma onda P sinusal, uma onda P depois do QRS, né? Entende? Sim. E aí saiu com a adenosina, né? Cortou a adenosina, bloqueia o nódulo saiu com a adenosina. Do nódulo B com a via acessória, né? E termina a arritmia. Sim. Poderia ser fluxo. Tá. O próximo caso é uma criança de 6 semanas de vida, com queixa de dificuldade de alimentação, irritabilidade há uma semana, estável, mas tinha estertores, ausculta pulmonar, tinha um sopro sistólico e sopro diastólico. CV. E aí? Muito bem, quem falou CV? Aí, então, a gente consegue ver no eletro que, apesar de... Ela tem um onda P, tem direitinho... Pelo eletro. Eu falei só porque tu disse sopro sistólico e diastólico. E uma coisa que a gente vê desse eletro é que ela tem uns sinais de uma provável hipertrofia do ventrículo esquerdo. Tem que jogar dentro dos parâmetros da criança. Mas eles viram esse eletro, desconfiaram numa taquicardia ventricular esquerda, pediram um raio-x de tórax que tinha uma cardiomegalia e um aumento da vasculatura pulmonar, fizeram um ecocardio e veio que tinha um ACIV, defeito do septo ventricular. Como é bom escutar ainda, né? É bom, né? Vale a pena. O último caso agora para a gente terminar, uma criança de 9 anos, com queixa de palpitação, que desapareceu quando chegou no departamento de emergência. O exame físico da criança normal. Tinha uma história de palpitação recorrente e fraqueza. Wolf. E aí, quem... Wolf. A gente consegue ver aqui, ó, em VSTs, que tem a onda delta, bem direitinho.
A P é sinusalmas, o PR é curto e o QRS é largo. Da delta. QRS largo. Isso aí. Então tá, pessoal. Uma aula extensa, um artigo legal, mas foi bem apresentado pela Lara. Eu acho que ela percorreu as arritmias principais das crianças aí. Eu até achei que a Lara era eletrofisiologista. Não, deve. Muito bom, Lara. Adorei. Obrigada. Parabéns. Obrigada, gente. Os doutorandos entraram em crise existencial ou não? Eu acho que eles fugiram. Estão por aí? Não. Obrigada, gente. Beijo. 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 Amanhã é o último dia do mês, né? Troca todo mundo, né? Amanhã temos o último seminário do mês. Brilhando, como sempre. Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gasol. Beleza. Um abraço. Márcio, tu tá aí na escuta, Márcio? Sim, tô aqui. Eu tenho que mandar, como é que eu mando a aula para ti botar no site? Eu mando só o que me mandar o CGP ali, eu mando o teu e-mail? Vamos tentar, vamos ver. Aí se eu não conseguir, eu falo contigo. Eu gravei a aula e essa aula depois ela vai pro Drive. Vai pro Drive ali, né? E aí eu... Cara, o Zé me deu acesso ao Drive. Se tu me der